Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, O Eterno Marido, escrito pelo grande escritor Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky nasceu em Moscou, na Rússia, em 1821 e veio a falecer em 1881. Em 1849 ele foi condenado à morte por debater ideias que naquela época eram consideradas revolucionárias, mas a pena dele acabou sendo trocada por 4 anos de prisão e trabalho forçado na Sibéria. Ele foi o autor de clássicos como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Lembrando que os Irmãos Karamazov a gente já tratou aqui nesse canal, a gente já fez até um vídeo aqui nesse canal falando sobre a obra Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoevsky. Hoje então a gente vai falar sobre a obra O Eterno Marido. Em primeiro lugar, o que é o Eterno Marido? O Eterno Marido é um nome que Fyodor Dostoevsky dá para aquele indivíduo, para aquele marido que é traído pela esposa, a esposa possui um amante, e às vezes até a esposa acaba engravidando do amante, e mesmo assim o marido continua sendo marido, mesmo tendo algumas ideias de que está sendo traído, ou seja, mesmo desconfiando que está sendo traído, continua casado com a esposa, não se separa dela, acaba perdoando ela até mesmo, e muitas vezes acaba criando até mesmo a criança que ela gerou com o amante. Então, esse é o conceito do eterno marido dentro da obra do Fyodor Dostoevsky. Lembrando que a expressão eterno marido não é uma expressão elogiosa, louvável. É uma expressão no sentido de zombaria, uma expressão zombeteira, né, que ele usa. No sentido, o indivíduo é um eterno marido, quer dizer que ele é traído e mesmo assim aceita a traição sem problema nenhum. Entendeu? É nesse sentido. E nessa obra do Fyodor Dostoevsky nós temos a presença do Veltchaninov. Tá? O Veltchaninov, ele é uma pessoa meio isolada, ele vive sozinho, ele, ele se relacionou durante muito tempo com uma mulher chamada Natalia Vassilievna. Tá? E essa Natalia Vassilievna, ela era casada com Pavel Pavlovich. O Pavel Pavlovich, ao que tudo indica, desconfiava de estar sendo traído, mas nunca deu atenção a esses sentimentos de traição. Enquanto isso, a Natalia Vassilievna e o Veltchaninov se relacionavam direto, né? Tinham várias relações juntos. Até que um dia a Natalia Vassilievna acabou engravidando do Veltchaninov. Ela escondeu a gravidez tanto do marido, o Pavel Pavlovich, como também do próprio Veltchaninov. Veltchaninov acaba saindo da cidade e algum tempo depois, né, a Natalia Vassilievna morre e a menina, a Lisa, né, que é a filha do Veltchaninov com a Natalia Vassilievna, ela acaba se tornando uma jovem, né, uma moça, e o Pavel Pavlovich acaba indo junto com ela para uma outra cidade. Só que dá o acaso de nessa outra cidade o próprio Veltchaninov estar morando nessa outra cidade. E o Veltchaninov, ele vê um homem, né, porque passaram-se muitos anos, né, que tudo isso aconteceu. Então nessa outra cidade, o Veltchaninov estava levando a vida dele numa boa, de repente ele vê aquela figura, aquele homem, né, careca, que usava um chapéu com crepe, e de repente ele começa a se perguntar, mas quem é esse homem? Parece até que está me seguindo. E, né, mais tarde, esse homem acaba indo até o local onde o Veltchaninov mora e acaba dizendo, eu sou o Pavel Pavlovich. E aí o Veltchaninov reconhece ele. Nessa época, o Pavel Pavlovich morava numa espécie de pensão, né? E isso é muito interessante porque em vários personagens do Dostoiévski você tem eles morando em pensões, né? E o Pavel Pavlovich morava numa pensão e nessa pensão ele morava só ele e a filha. E mais tarde a dona da pensão revela para Veltchaninov que o Pavel Pavlovich levava várias mulheres para dentro de casa na frente da filha Lisa. Que nessa época ele já sabia que não se tratava de uma filha dele, mas sim filha da esposa dele, Natalia Vassilievna, com outro homem. Né? Mas, ao que tudo indica, mais tarde ele descobriu quem era o pai da filha dele, né? Da filha, entre aspas.
Aí o que acontece? O que acontece é que o Balgatov, que era um outro cidadão que estava ali por perto, ele se suicida. Ele se suicida com um enforcamento. E a Lisa vê aquele homem enforcado na frente dela, vê aquele homem amarrado pelo pescoço numa corda. E o Pavel Pavlovich começa a ameaçar a filha, dizendo: bem ligeiro, eu também vou me enforcar, igual o Balgatov fez. Né? E isso acaba atormentando muito a menina, acaba atormentando muito a Lisa. E a Lisa, em decorrência desses tormentos, ela acaba desenvolvendo ataques epiléticos. Né? E ela acaba morrendo. Quando ela morre, o Veltchinov já sabia que aquela menina era filha dele, não filha do Pavel Pavlovich, porque mais tarde ele começa a encaixar, né, a época que ele saiu da cidade em que morava a Natalia Vassilievna com a época do nascimento da menina, enfim, ele começou a desconfiar, né, e aí mais tarde ele começa a culpar, né, ele começa a culpar o Pavel Pavlovich pela morte da menina, pela morte da Lisa. E é interessante que mais tarde o Pavel Pavlovich arruma uma outra mulher, né? Uma moça chamada Nádia. Só que essa Nádia tinha outras irmãs, né? E não apenas a Nádia não gostava do Pavel Pavlovich, como também nenhuma das irmãs gostava do Pavel Pavlovich. E o Veltchaninov, né, ele acaba sendo convidado pelo Pavel Pavlovich para conhecer a namorada dele. E a namorada dele acaba de alguma maneira gostando do Veltchaninov. Né? E o Veltchaninov ainda acaba brincando na presença do Pavel Pavlovich, né? Conversando com ela e deixando o Pavel Pavlovich atormentado de ciúmes, de raiva, né? Enfim. Até que em determinado momento o Veltchaninov desenvolve uma doença na qual ele começa a sentir dores no estômago, no peito, enfim, como se fosse um estresse, né? Isso após a morte da filha, né? E em determinado momento, devido à chuva, né, porque tem um momento em que ocorre uma chuva muito grande, o Pavel Pavlovich acaba dormindo na mesma casa em que dorme o Veltchaninov. E em determinado momento da história, o Veltchaninov se levanta e vê aquela sombra na frente dele com uma faca na mão. Era o Pavel Pavlovich que estava com uma faca, né, indo na direção dele para matá-lo. O Veltchaninov, ele se agarra no Pavel Pavlovich, prende o Pavel Pavlovich usando a cortina, né, faz com que a cortina vire uma espécie de corda, coloca as duas mãos do Pavel Pavlovich nas costas e amarra as mãos do Pavel Pavlovich. E deixa o Pavel Pavlovich num quarto trancado. No outro dia o Veltchaninov se acorda de manhã cedo, vai até onde estava o Pavel Pavlovich. O Pavel Pavlovich estava em pé, arrumado, porque ao longo da noite ele conseguiu se desfazer dos nós. E, né, o Veltchaninov ordena que Pavel Pavlovich saia de sua residência e não volte mais a vê-lo. O Pavel Pavlovich acaba saindo. Mais tarde o Pavel Pavlovich acaba saindo até da cidade, né? Pega o trem e sai da cidade. Interessante que um dos homens que ajudou o Pavel Pavlovich a entrar no trem, porque o Pavel Pavlovich bebia muito e quando ele entrou no trem ele estava completamente bêbado. Um desses homens que ajudou o Pavel Pavlovich a entrar no trem, né? Na verdade foi só um homem que ajudou ele a entrar no trem, veio até onde estava Veltchaninov, passou na mesma rua em que estava o Pavel Veltchaninov, e disse para o Veltchaninov que Pavel Pavlovich tinha saído da cidade, que Pavel Pavlovich já não estava mais lá e que Pavel Pavlovich tinha ficado completamente bêbado. Até que em determinado momento, né, passam-se alguns anos, o Veltchaninov acaba entrando num trem, né, para passear, mas daí no meio da viagem ele começa a pensar: será que eu devo ver uma amiga, né? Porque ele tinha uma amiga que era solteira. Então ele disse: será que eu vejo ela? Será que eu não vejo? Porque o Veltchaninov era um homem solteiro, né? Já haviam se passado vários anos, né, dos acontecimentos que eu narrei anteriormente para esse agora. E ele disse: será que eu visito a casa da minha amiga solteira? Será que não visito? Será que eu tento algum namoro com ela, alguma coisa? E no meio da viagem do trem, né, ocorre uma briga entre dois homens. Né? Os dois homens estavam bêbados e havia uma mulher no meio.
E essa mulher, ela se chamava Lipocheca. E essa mulher, ela acaba pedindo socorro e o Veltchinov vai lá e resolve o problema, pega o parente, né, dessa mulher, coloca sentado na cadeira do trem e coloca a mulher sentada do lado e acaba protegendo e acaba mandando o outro bêbado sair. E aí ele começa a conversar com a Lipotchenka. E aí no meio da conversa, ela diz, né, que ela era casada, que ela tinha um marido, né? E pelo que o texto dá a entender, ela estava começando a gostar do Veltchinov, pelo fato do Veltchinov ter conseguido protegê-la daquele homem bêbado que estava tentando atormentar ela e o parente dela que também estava bêbado. E por causa dessa coragem, dessa valentia do Veltchinov, ao que o texto dá a entender, ela estava começando a gostar do Veltchinov. Quando o Veltchinov estava no meio da conversa, que ele já estava provavelmente dizendo consigo mesmo, arrumei uma namorada. A Lipotchenka, ela diz, eu sou casada, né? E o nome do meu marido é Pavel Pavlovich. Quando ela disse Pavel Pavlovich, o Veltchinov caiu para trás, né? Porque ele disse, não acredito, né? E aí, de repente, surge o Pavel Pavlovich e o Pavel Pavlovich leva um susto quando vê Veltchinov, né? E aí, em determinado momento da cena, você tem exatamente ela convidando o Veltchinov para visitar o casal. E quando o Veltchinov volta pro vagão dele, né, pro local do trem onde ele estava, onde ele ficava, o Pavel Pavlovich aparece na frente dele, perguntando se ele de fato vai visitar a esposa dele ou não. E aí o Veltchinov diz, não vou visitar não. Aí o Pavel Pavlovich fica feliz, né? Aí o Pavel Pavlovich diz pro Veltchinov, mas o que eu vou dizer para minha esposa? Né? Para manter as aparências, ele faz de conta que está triste, né? Pelo fato do Veltchinov não querer comparecer na casa dele. E aí o Veltchinov diz, diz qualquer coisa, diz que eu me machuquei, que eu me quebrei todo, diz qualquer coisa, eu não vou ir na tua casa. E aí ocorre uma espécie quase de briga, o princípio de uma briga, embora não tenha havido uma briga, mas ocorre um momento tenso entre os dois, porque o Pavel Pavlovich parece que queria que o Veltchinov fosse visitar ele. Aí quando o Veltchinov diz, vai, mas o que é isso, né? Tem uma cena em que em que o Pavel Pavlovich pergunta, e a Lisa? No sentido de, e a Lisa, como é que tá? Aí o Veltchinov vai para trás, assim, né? Fica meio assim com aquela sensação de, o cara tá me fazendo lembrar do meu passado, né? Tá me fazendo lembrar da filha morta, no fundo é como se o Pavel Pavlovich estivesse mostrando para ele que se envolver com mulheres que já são casadas não é uma boa ideia, né? E o fato dele ter tido uma filha que nunca pôde conhecer direito, que só conheceu de vista, e ter ouvido falar que o Pavel Pavlovich maltratava a filha dele, porque sim, o Pavel Pavlovich maltratava a Lisa, maltratava exatamente aquela menina, exatamente por não ser filha dele, por ser filha do Veltchinov. E o Veltchinov descobre isso, tanto é que em determinado momento, logo no princípio da trama, né, em alguns capítulos posteriores, você tem o Veltchinov, né, pedindo para que uma família cuidasse da Lisa e pagando aquela família para cuidar da Lisa. Tanto é que quando a Lisa ficou gravemente doente e morreu, ela morreu nas mãos daquela família que estava ali protegendo ela, cuidando dela, mantendo ela junto de outras crianças. Era uma espécie de família que criava de crianças abandonadas, como se fosse uma espécie de creche, né? Embora não oficialmente uma creche, mas era uma família que por caridade, né, acabava cuidando de crianças abandonadas, assim, crianças que precisavam de apoio. E interessante que a mulher, né, aquela família era uma família, um casal, né, a mulher era casada com o homem, né, era marido e mulher. E o texto também diz que aquela mulher também foi uma espécie de namorada do Veltchinov, né, que ela foi uma espécie de namorada do Veltchinov mesmo na época em que ela já era casada e agora ela era no máximo uma amiga. Então tu vê que o Veltchinov, o negócio dele era pegar mulher casada, né? E na maioria das vezes, com exceção dessa mulher que cuidava de crianças, com exceção dessa, todas as demais mulheres que o Veltchinov se relacionava, que aparecem no texto, elas eram casadas com Pavel Pavlovich. Então Pavel Pavlovich acaba dessa maneira sendo uma espécie de marido traído
perpetuamente traído, porque cada vez que ele arrumava uma mulher, essa mulher acabava se encontrando em algum momento com Veltchaninov e acabava se apaixonando pelo Veltchaninov. Então tu tem exatamente a psicologia do marido traído dentro dessa obra, né? O Veltchaninov, ele fala dele mesmo como sendo um hipocondríaco, né? Logo no início do texto, logo no capítulo 1, quando o texto nos apresenta exatamente a figura do Veltchaninov. E o Veltchaninov, ele não era, né? Ele mesmo confessa que ele não era a melhor pessoa do mundo, né? Ele era, digamos assim, um cara normal, um cara que tinha o seu lado positivo, o seu lado negativo. Ele fala dele mesmo como sendo um hipocondríaco, ou seja, alguém que vê uma tempestade num copo d'água, né? Então, quer dizer, ele mesmo fala dele como sendo, às vezes, inclusive, ele fala dele mesmo como sendo uma pessoa não piedosa, digamos assim. Uma pessoa que não é muito piedosa. Uh, Lembrando que a Nádia, que foi aquela mulher com a qual Pavel Pavlovich se apaixonou após a morte da Natália Vassilievna, a Nádia, ela era filha do senhor Zalibin, né, que era um homem da alta sociedade, digamos assim, daquela época. Então, o eterno marido é alguém que permanece casado e cuidando do filho da traição ou da filha da traição, permanece casado e faz a amizade até mesmo com a amante da mulher, né? Porque tu vê que o Pavel Pavlovich, algumas vezes ele parece que queria fazer amizade com o Veltchaninov, mesmo sabendo que o Veltchaninov foi o amante da ex-mulher dele, da mulher dele que havia falecido, a Natália Vassilievna. E agora, e interessante que o Veltchaninov, ele não dava mínima para o Pavel Pavlovich, ele considerava o Pavel Pavlovich um bobão, um bobão. Tem uma parte das cenas assim que aparece o Veltchaninov, o Pavel Pavlovich, na casa do Veltchaninov e um homem, né, um jovem, que estava apaixonado pela Nádia, que ameaçou de morte o Pavel Pavlovich na frente do Veltchaninov. E aí o Veltchaninov acabou defendendo até mesmo o Pavel Pavlovich em determinado momento, né, não deixou que aquele homem atacasse o Pavel Pavlovich. Então, assim, o que eu posso falar sobre essa obra, O Eterno Marido de Dostoiévski, é que é uma obra muito boa, tá? Algumas partes eu achei engraçadas, né? Como o fato de cada mulher que o Pavel Pavlovich encontrava, ela acabava se apaixonando por Veltchaninov, né? Primeiro foi a Natália, depois foi a Nádia, e depois, por último, foi a Lipotchenka, né? Que foi a última, que aparece no final do texto, né? Embora com essa o Veltchaninov não tenha feito nada. Nem com a Nádia, na verdade, ele não fez nada. Mas todas elas acabaram de alguma maneira se apaixonando pelo Veltchaninov. A única que fez alguma coisa com o Veltchaninov a ponto de ter tido até uma filha com o Veltchaninov foi a primeira do Pavel Pavlovich, a Natália Vassilievna. E algumas vezes o texto dá a entender que a culpa dessas traições era do próprio Pavel Pavlovich. Porque o Pavel Pavlovich, ele era um homem com um jeito estranho de ser, ele não sabia conversar direito, ele era aquele tipo de indivíduo que agressivo, brutão e tal. Já o Veltchaninov, por mais que ele fosse também uma pessoa meio brutona, ele, no entanto, conseguia interagir, conversar, dialogar. Então ele acabava sendo atraente para essas mulheres que não gostavam do Pavel Pavlovich, mas que às vezes acabavam se relacionando com o Pavel Pavlovich por uma questão puramente social, às vezes. Porque os pais delas queriam que isso acontecesse, enfim. Então algumas partes eu achei engraçada, como o fato do Pavel Pavlovich, toda mulher que ele encontrava, toda mulher que ele se apaixonava, elas acabavam se apaixonando por Veltchaninov, né? Primeiro foi a Natália, depois a Nádia e depois a Lipotchenka. E também tem algumas partes do texto que eu achei um tanto misteriosas, como o suicídio do Balgatov, que eu falei aqui, a epilepsia da Lisa, a filha do Veltchaninov, o sonho do Veltchaninov com pessoas que carregam o que parece ser o seu corpo, né? Porque o Veltchaninov, antes que o Pavel Pavlovich tentasse matá-lo com uma facada,
o Veltchenov ele teve um sonho em que ele viu pessoas subindo na escadaria da casa dele, como se fosse uma procissão fúnebre, e com algum objeto em cima da cabeça das pessoas, como se essas pessoas estivessem carregando o objeto. Quando ele foi ver que o objeto era aquele, ele se acordou, né? Então, ao que tudo indica, o objeto era um caixão que estava o corpo do próprio Veltchenov nesse pesadelo. Então era como se fosse um aviso do destino, né, de que alguém estava tentando matá-lo. E esse alguém foi o próprio Pavel Pavlovich. Tanto é que, depois de alguns parágrafos, o Pavel Pavlovich acaba de fato tentando matar o Veltchenov sem sucesso, né? E uma outra parte que eu achei misteriosa, um tanto triste, foi a morte da Lisa. Quando aparece no texto assim, ó, que a Lisa morreu, eu cheguei a levar um susto, porque até então o texto estava construindo toda uma espécie de personalidade em cima da Lisa, né? Tava falando sobre a Lisa, tava falando sobre o fato da Lisa ter visto um homem morrer, né, suicidado. Tava falando sobre o fato da Lisa morar na casa de uma família, né, paga pelo Veltchenov. Lembrando que estava vendo no texto um certo diálogo entre a família, a Lisa, estavam falando sobre que o Veltchenov estava tentando agora se tornar um melhor pai, né, para a filha que ele nunca pode reconhecer como filha oficialmente. Enfim, quando tu acha que de fato o Veltchenov conseguiria agora se tornar um pai, se tornar um pai de família, poder cuidar da filha, poder cuidar da Lisa, o Veltchenov ele diz em determinado momento que por causa da Lisa agora ele tinha um motivo para viver. E de repente a Lisa morre. O texto ele é meio brusco na parte que aparece a Lisa morrendo. Ele simplesmente diz assim, ó, então a Lisa ficou gravemente enferma e morreu. Claro que mais tarde vai dar alguns detalhes sobre a morte dela, mas te dá aquele susto, entendeu? Quando tu achou que agora o Veltchenov poderia achar um sentido para sua existência, cuidar da filha, como ele mesmo tinha dito que agora aquele seria o motivo de sua existência, simplesmente a Lisa morre. Então, tem uma partezinha assim meio complicada. O Veltchenov, né, e aí a minha opinião, o Veltchenov é uma espécie de canalha, solitário e autossuficiente. E o Pavel Pavlovich é o marido perdoador, né, mas que no fundo deseja a morte do amante da esposa dele. Então, se por um lado Pavel Pavlovich estava sempre junto do Veltchenov, e se por um lado ele até tentava desenvolver uma certa amizade com o Veltchenov, tentava encontrar um lado bom em Veltchenov para perdoá-lo inconscientemente da traição, por outro lado uma parte dele desejava de fato matar o Veltchenov. Então tu tem exatamente a psicologia do marido traído, a psicologia do amante, né, a psicologia da filha que morreu sem saber quem era o verdadeiro pai, porque ela morreu, a Lisa morreu acreditando que de fato o Pavel Pavlovich era o pai da. Ela morreu acreditando que o Pavel Pavlovich era de fato o pai dela. Né? Ela nunca ficou sabendo que o Veltchenov era verdadeiramente o pai, porque ela não revelou, ou melhor, o Veltchenov não revelou para ela. Então, quer dizer, é um texto muito interessante. Tá? É um texto muito interessante mesmo. É um texto em que o personagem aparece em terceira pessoa. Tá? O narrador ele não se identifica, ele apenas conta a história. Tá? Ele já começa, quando ele vai falar sobre o Veltchenov, ele já começa assim, ó, no primeiro capítulo. Começava o verão e Veltchenov, contra sua expectativa, achava-se retido em Petersburgo. Sua viagem ao sul da Rússia fora adiada. Então, quer dizer, já começa falando em terceira pessoa. Tá? Já começa falando em terceira pessoa. Ele não se identifica com nenhum dos personagens nessa obra. Tá? É um narrador que começa falando dos personagens, tanto do personagem principal, o protagonista, quanto os antagonistas, os outros personagens, sempre em terceira pessoa. Ele não se identifica em nenhum momento. É como se ele estivesse contando para nós uma história. Ele não nomeia a si mesmo, ele apenas fala dos personagens e deu. Né? Então, quer dizer, é uma obra interessantíssima, é uma obra fascinante, é uma obra que vale muito a pena você ler, você estudar, você pesquisar. É uma obra engraçada, como eu já disse em alguns momentos, e triste em outros momentos. Eu, sinceramente, prefiro ainda os irmãos Karamazov, porque os irmãos Karamazov possuem vários aspectos, digamos assim,
de filosofia, o existencialismo, aquelas várias questões filosóficas na obra dos irmãos Karamazov. Uma outra obra que eu também prefiro bastante, que eu gostei bastante, foi a obra Noites Brancas. Memórias da Casa do Cárcere também, é uma excelente obra que eu li, até mostrei aqui para vocês. Todas essas obras que eu estou falando eu já botei aqui no meu canal, né? Já falei sobre elas aqui no meu canal, já fiz resenha, comentários, comentei muita coisa interessante, enfim. Mas essa obra aqui, ela é uma obra de Dostoiévski, digamos assim, ó, ela é uma excelente sobremesinha, tá? Ela é uma excelente sobremesa, digamos assim. Essas obras que eu falei, principalmente os irmãos Karamazov, e mais a obra O Idiota, e mais a obra Crime e Castigo, são, digamos assim, o prato principal, né? Já essa obra aqui, ela é, digamos assim, a sobremesa, tá? Ela é como se fosse a sobremesa. E depois eu vou falar sobre a obra O Jogador, que já é uma obra assim que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Eu não vou falar agora nesse vídeo sobre a obra O Jogador, eu vou falar sobre ele no outro vídeo. Mas a obra O Jogador de Dostoiévski não é muito apreciado pelas pessoas exatamente porque ele tem poucos detalhes e porque ele trabalha muito a mente de uma pessoa que de fato é escrava de jogos de azar. Então, como a mente de uma pessoa que é escrava de jogos de azar, ela só fica pensando em jogos o tempo todo, ela não fica nem prestando atenção nas pessoas que estão ao redor dela, na personalidade das pessoas que estão ao redor dela. Isso acaba fazendo com que o texto, por trabalhar exatamente a psicologia de um jogador, de um escravo da jogatina, o texto acaba não dando muito valor aos personagens. O texto, de alguma maneira, acaba tentando entrar na mente do próprio personagem principal, que é o jogador, né? E ele mesmo não se identifica, ele não nomeia a si mesmo. Ele, ele fala sempre meio que em primeira pessoa, né? Então, quer dizer, ele praticamente se anula. Ocorre praticamente uma anulação do personagem por causa da escravidão do jogo. Ele só pensa no jogo. Mas isso é coisa para um outro vídeo, né? Esse daqui eu encerro então, né, dizendo para vocês que esse livro, Eterno Marido, é uma excelente obra de Dostoiévski. É uma obra interessante. Não é tão bom quanto a obra dos Irmãos Karamazov, na minha opinião, e quanto a obra Crime e Castigo, e quanto a obra O Idiota, e quanto a obra da Noites Brancas, e quanto a obra Memórias da Casa do Cárcere, mas é uma boa obra. É uma obra que vale a pena ser lida. É uma obra que tem poucas páginas, né? Tem só 168 páginas, ao contrário da obra. Quer dizer, são 168 páginas, mas em compensação as letras são grandes, ó. Então tu lê rapidinho. Ao contrário da obra Os Irmãos Karamazov, que é mais de 900 páginas, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Leiam esse livro. É uma obra interessante. Estudem ele, analisem ele. Uma das coisas que eu gostaria de encerrar aqui dizendo, né, é que para me lembrar do nome dos personagens, muitas vezes eu faço isso daqui, ó, mapas, pequenos mapas contendo os nomes dos personagens no próprio livro. Eu faço isso no próprio livro, eu não faço isso em pedaços de papel, porque senão esses pedaços de papel podem se perder. Então eu faço isso dentro do próprio livro, né? Às vezes na contracapa, às vezes nas primeiras folhas brancas do livro, para que quando eu por acaso me esquecer daquele personagem, eu vá direto nessa parte aqui e vejo os personagens quem são, de preferência até as páginas, muitas vezes eu escrevo onde esses personagens aparecem, onde a personalidade deles aparece, e isso me faz lembrar, né, direitinho da obra, tá? Aqui você tem exatamente flechinhas, né, que eu coloco para me lembrar, né? Enfim, certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue e participe. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.